Olá, minhas queridas amigas que me acompanham aqui na internet, tudo bem com vocês? Espero que estejam todas bem. Hoje eu vou trazer um vídeo muito pedido, é o campeão de pedidos para eu gravar, tá? Por direct, né, lá no Instagram, por comentário aqui no YouTube e até mesmo lá no meu curso pago. Vocês me pedem muito, e as minhas alunas especialmente, né, para eu ensinar a precificar. Então, hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui para vocês, mostrando como eu precifico. Eu não sou uma estudiosa no assunto, né? Mas eu desenvolvi uma técnica para eu precificar as minhas peças, juntando uma dica aqui, outra dica ali, né? E fez sentido para mim, né? Coisas que fizeram sentido para mim, juntei tudo e o método que eu uso para precificar as minhas peças e tá fazendo sentido no momento. Então eu vou ensinar para vocês como eu precifico as minhas peças hoje, tá? Então se você gostou do assunto, né, já me conhece, deixa o seu like aí na confiança. Se ainda não me conhece, espera um pouquinho até o final do vídeo. Se você achar que valeu a pena, deixa o seu like aí pra mim. Se não é inscrito, já aproveita, se inscreve no canal também para dar aquela forcinha, ajudar o canal a crescer e me incentivar a fazer mais vídeos como esses aqui para vocês, tá bom? Então agora eu vou pro meu caderninho com a minha caneta, porque eu vou desenhar, né? Eu vou escrever para vocês acompanharem ali o passo a passo, porque vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem olhando eu fazer. Se eu só falar aqui, acredito que vai ficar meio confuso, então eu vou lá pro meu caderninho com a minha canetinha e vou escrever tudo para vocês, para ficar bem explicadinho, para vocês verem como eu precifico e não ter mais erro na hora de precificar, porque a precificação é uma parte muito importante no ateliê. Você usar bons materiais, ter uma boa técnica de costura é muito importante, mas precificar também. Porque se a gente não tiver o nosso trabalho valorizado, não anima a trabalhar, não é mesmo? Então vamos lá para o caderno e para a caneta para aprender como eu precifico? Então, mais uma coisa muito importante, meninas. Antes da gente ir lá para o caderninho, para a caneta, para eu mostrar para vocês ali, escrevendo como eu faço, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Não adiantem o vídeo durante a explicação da precificação. Vai ser um vídeo longo, é um assunto um pouco chato da gente tratar, mas é um assunto extremamente necessário. Sem uma boa precificação, o ateliê não cresce e você não vê o dinheiro no fim do mês. Qualquer minutinho, segundinho que você adiantar ali, você pode perder uma parte da explicação. Você não vai entender o conteúdo do vídeo, o conteúdo da explicação, você vai perder algum detalhe e o vídeo vai ficar confuso. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível, minuciosamente, para que vocês não percam nenhum detalhe e aprendam a precificar como eu precifico, tá? Porque eu vou ensinar a minha forma. Mais importante que vocês não adiantem o vídeo, para não perder nenhuma parte da explicação, para não ficar confuso. Ainda assim, vocês assistiram o vídeo todo, prestando atenção, sem adiantar. Ainda assim, não entenderam? Pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar sanar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bem? Então agora sim, agora vamos lá para o caderninho, para a caneta e vamos calcular, porque é desses cálculos que depende o sucesso do ateliê. Então agora aqui, caderninho e caneta na mão, pra gente fazer as continhas e eu tentar explicar para vocês como eu faço a precificação das minhas peças. Bom, antes de mais nada, a gente precisa estipular algumas coisas. A gente precisa entender algumas coisas que envolvem, né, o custo de cada peça. Então, assim, a gente sabe que tem os materiais, né, que a gente gasta, os materiais, mas tem coisas que a gente, às vezes, não leva em consideração. Durante muito tempo, eu não levei em consideração alguns pontos, né, durante a confecção da minha peça. Como eu trabalho em casa, meu ateliê é anexo à minha casa, então a conta de
as contas, né? São as minhas contas de casa. Água, luz, internet, eu não pago aluguel. Então, eu nunca levei esses custos em consideração. Só que o nosso ateliê, ele precisa, né, de luz, principalmente de luz, né, para funcionar. As máquinas que são ligadas na energia elétrica, né, ferro de passar roupa e luz mesmo, né, luz para se tiver um dia que não tiver de sol, a gente tem que acender uma lâmpada. Então, basicamente, energia elétrica. Mas, como eu molho os tecidos e rendas antes de confeccionar a peça, né, para que não encolham esses materiais depois da peça pronta e a peça fique distorcida, então eu também uso água. E eu atendo os meus clientes pelo WhatsApp ou pelo direct, né, chamada de vídeo, enfim, eu uso a internet para fazer publicações do meu trabalho para que atinja mais pessoas e com isso eu faça vendas. Então, eu também preciso da internet para o meu ateliê funcionar. E esses custos, né, eu não pago aluguel, mas tem pessoas que pagam aluguel, né? Mesmo que o ateliê seja dentro da própria casa, mas às vezes a casa é alugada, então também precisa entender que tem esse custo. Então, esses seriam os custos fixos, tá? Eu vou anotar aqui, ó. Os custos fixos. Por que eles são fixos, né? Porque todo mês você tem ele para pagar. Por mais que assim, mas esse mês eu costurei muito, eu bordei muito, a conta de luz vai vir um pouquinho mais alta, né? Esse mês eu já não costurei, nem bordei tanto, enfim. Então, a conta de luz vai vir um pouco mais baixa. Mas pense você, se você tivesse um ateliê lá, não é anexo à sua casa, é só esse ateliê. Então, mesmo você não usando a energia elétrica, mesmo você não fazendo nenhuma peça naquele mês, mas a conta de energia chegou, nem que seja só com uma taxa, porque a companhia cobra uma taxa, né? Para ter aquele ponto de energia ligado. Então, mesmo que você não tenha trabalhado, você vai ter a taxa de luz para pagar, você vai ter a taxa de água, você vai ter o plano da internet e você vai ter o aluguel. Então, esses são os custos fixos, certo? E aí, eu vou anotar aqui, né, o que seriam os custos fixos. Aqui no meu ateliê, eu coloco como custo fixo a luz, que eu coloco mais ou menos R$100. Tem mês que dá menos, né, mas eu coloco mais ou menos isso. A água, como eu não uso muita água, eu coloco uns R$20 de água. Tem a internet, né? E eu coloco de internet aí pro meu ateliê mais ou menos uns R$40. E eu não tenho aluguel aqui, mas eu coloco um outro custo fixo também, que seria para materiais de papelaria. Que eu coloco mais ou menos uns R$10. O que seria esse material de papelaria, Sheila? Uma folha que eu uso para impressão, uma fita que eu uso para fechar as caixas na hora de mandar as entregas, alguma coisinha assim, uma tinta para impressora, né? Então, eu coloco esse material de papelaria no custo fixo. E uma outra coisa que eu coloco nesse custo fixo seriam aviamentos, tá? Já vou explicar para vocês o que são esses aviamentos. Uma linha, né? Às vezes um botãozinho, alguma coisinha que seria difícil de calcular, né? Por exemplo, eu não consigo calcular quantos metros de linha eu gasto para fazer uma costura de uma fralda, por exemplo, né? Então, essas coisinhas assim que às vezes fica mais difícil de a gente calcular, eu coloco nesses custos fixos. Então, aqui, ó, 100, 120, 160, 170, R$180, mais ou menos, eu estimo que eu tenha de custo fixo todo mês. Então, eu sei que eu preciso trabalhar para ganhar, né, esses R$180 para eu poder bancar os meus custos fixos.
eu vou explicar para vocês a forma que eu faço. Tem pessoas que precificam, né, para descobrir o valor do custo fixo que elas teriam que embutir em cada peça, elas dividem esse valor pelo número de horas que ela trabalha. Então, por exemplo, se ela trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, ela vai trabalhar 160 horas por mês, mais ou menos. Então, elas dividem, né? Os R$180, que seria o custo fixo, aqui a gente só tá dando um exemplo, cada uma vai ter um custo fixo diferente. Então, elas dividem esse custo fixo pelo tanto de horas que elas trabalham por mês. Então, 160 horas. Que daria R$1,12, né? 13 centavos ali por hora. Então, elas chegam numa conclusão que cada hora de trabalho que elas, né, cada hora de trabalho delas, além do valor de hora de trabalho mesmo, elas têm que colocar mais R$1,13, né, ou 12 centavos ali pelos custos fixos. Então, por exemplo, eu quero ganhar R$15 a hora para o meu trabalho, para o meu salário. Mas, anexo a esses R$15 a hora, eu tenho que botar mais R$1,12 por hora, que seria para mim cobrir os meus custos fixos. Então, quando eu vou calcular uma peça, a minha hora vai estar custando R$16,12, que seria R$15 da minha hora, do meu trabalho, do meu salário, mais R$1,12 dos custos fixos, tá? Algumas pessoas fazem dessa forma, eu não escrevi aqui porque não é a forma que eu faço. Eu vou escrever aqui qual é a forma que eu faço. Como que eu calculo o meu custo fixo na minha peça? Eu coloco uma porcentagem de 10%, tá? Uma porcentagem de 10%. Porque eu acho que 10% sobre, né, eu fiz uns cálculos e 10% sobre o valor do material gasto em cada peça consegue cobrir os meus custos fixos. Se é uma peça menor, o valor, a porcentagem, claro que vai ser menor, né? Mas eu também levei menos tempo para confeccionar aquela peça. Então, se é uma peça grande que vai mais material, a minha porcentagem também vai ser mais alta, né? Só que eu levei mais tempo para confeccionar aquela peça, para trabalhar todo aquele material. Então, esse valor de 10% consegue cobrir os meus custos fixos e eu acho mais prático para calcular. Então, agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos supor que eu vá fazer uma fralda de boca, tá? Uma fralda de boca com barradinho em tecido. Então, para fazer uma fralda de boca, que o tamanho da minha fralda é mais ou menos 38 por 38, eu calculo 40 centímetros de fralda, certo? 40 centímetros de fralda, porque eu vou molhar, ela vai dar uma encolhidinha para sobrar o 38. Então, 40 centímetros de fralda, certo? Só que esses 40 centímetros de fralda, né, se eu corto numa peça 40 centímetros, eu cortei 40 de largura, só que a peça de fralda que eu uso tem 80. Então, nesse 40 centímetros, eu consigo fazer 2 fraldas, certo? Porque se a largura é 80, 80 dividido ao meio dá 40. Então, eu consigo, em 40 centímetros de fralda na largura, consigo 2 fraldas. Então, 40 centímetros de fralda, eu vou dividir por 2. Então, vamos supor que eu pague no metro da fralda R$15, certo? R$15 o valor do metro da fralda. Então, eu venho aqui no celular, ó, e eu vou calcular 0,4
0,4, que seria 40 centímetros, vezes 15, que é o valor do meu metro. Então, 0,4, que seria 40 centímetros, vezes 15, que seria o valor do metro da fralda. R$6. Então, aqui, ó, 40 centímetros de fralda me custa R$6. Eu vou dividir esses R$6 por 2, porque 40 centímetros de fralda me rendem 2 fraldinhas de boca. Porque ela mede 40, eu cortei 40 e a média 80 a largura. Então, 40 centímetros de fralda vão me render 2 fraldas de boca. Então, esse valor aqui que eu pago por 40 centímetros de fralda, eu divido por 2 porque me rende 2 fraldas. Então, dá R$3, certo? Então, para mim fazer uma fralda de boca, eu gasto de fralda R$3. Então, agora, a gente vai precisar... eu vou fazer com barradinho simples em tecido. Vamos simplificar essa conta. Eu vou fazer com barradinho simples em tecido. Então, eu vou precisar de 15 centímetros de tecido. Vamos supor que, 12, 11 ali pro barrado e mais 3 ou 4 centímetros pro debrum, que eu vou fazer o detalhe em cima. Então, 15 centímetros de altura seria suficiente para mim cortar essa barrinha. 40 centímetros, que seria a minha largura, a gente vai botar ali uma folguinha para sobrar nas laterais, então 42 centímetros, mais ou menos, de largura para mim fazer uma fralda. E a gente sabe que a maior parte dos tecidos, dos tricolines, tem 1,5 metro de largura. Então, se eu for cortar com 42 a minha barrinha de fralda, eu vou conseguir 3 barrinhas, Eu vou conseguir barrinha para 3 fraldas em 1,5 metro de tecido. Vai me sobrar um pedacinho, mas eu não consigo usar em outra fralda, Porque, se eu for usar com 42 centímetros, uma fralda, mais uma fralda, mais uma fralda, para 3 barrinhas já tá me dando 1,26 m, Para 1,50 m dá 24, sobra 24 centímetros. Então, eu não consigo usar em outra fralda. Então, eu tenho que entender o quê? Que 15 centímetros de tecido, 15 centímetros de tecido para o barrado, eu consigo usar em 3 fraldas, Consigo 3 barrados. Então, eu teria que dividir vou fazer as contas aqui, 15 centímetros vezes... Vamos supor que a gente esteja pagando R$30 no metro do tricoline. 15 centímetros vezes 30. Então, vamos lá. 0,15, 15 centímetros vezes R$30, que é o valor do metro do tricoline. R$4,50. Então, eu pago em 15 centímetros de tecido R$4,50. Se nesses 15 centímetros de tecido eu consigo tirar 3 barrados, eu tenho que dividir o R$4,50 por 3, certo? R$4,50 dividido por 3. R$1,50. Então, eu gasto, de tecido por barrado, R$1,50. Ah, Sheila, mas vai ter mais uma tira. Eu vou calcular, eu uso o debrum de acabamento nas fraldas de tecido, então eu vou calcular tecido, tá?
Então, para uma fraldinha de boca, uma tirinha de 1,5 m é o suficiente. Então, eu corto com 4 centímetros. Então, 0,04, 4 centímetros, vezes R$30 para um debrum. Então, vamos lá. Vou calcular aqui. Então, em uma tira de debrum que eu corto com 4 centímetros, né, ó, 0,04, né, 4 centímetros, vezes R$30, que é o valor do metro. Então, para uma tirinha de debrum, eu gasto R$1,20. R$1,20, tá? E vamos botar uma renda nessa fralda, né? Então, 42 centímetros de renda. Vamos supor que a gente pague R$3 no metro dessa renda. Então, 42 centímetros, porque é a sobrinha ali, né? Margem de costura, por R$3. Isso seria para uma fralda daí. Daí a gente já tá usando o tamanho para uma fralda. O debrum também, uma tirinha de 4 centímetros de largura é o suficiente, né? De 4 centímetros de largura por 1,5 para uma fralda. Ali, ó, 0,42 centímetros de renda vezes R$3, que é o valor que eu pago no metro. Então, eu vou gastar de renda para fazer uma fralda de boca R$1,26. R$1,26. Certo? Então, agora, a gente colocou aqui, fez os cálculos de todos os materiais que eu vou usar nesse modelinho de fralda. Então, aqui, a fralda, né, que eu corto 40 centímetros de fralda, mas eu consigo tirar 2 fraldas. Então, eu gasto R$6, né, de fralda. Eu pago R$6 em 40 centímetros de fralda, só que eu consigo, nesses 40 centímetros, 2 fraldas. Então, esse valor de R$6 eu divido por 2, porque eu consigo fazer 2 fraldas. Então, para mim fazer uma fralda, eu gasto R$3. Vou pegar outra folha aqui. Então, aqui, ó, tá? Fralda de boca. Então, eu sei que para mim fazer uma fralda, eu gasto R$3 por um corte de 40 por 40, né? R$3 de fralda. O tecido, né? Se eu comprar 15 centímetros de altura para fazer o barrado, eu consigo tirar 3 barrados, porque o tecido tem 1,5 m. Então, eu consigo tirar 3 barrados, dá para fazer outras 3 fraldinhas de boca. Então, 15 centímetros de tecido, eu pago R$30 no metro desse tecido. Então, 15 centímetros, eu gasto R$4,50. Só que esse R$4,50 eu vou conseguir fazer 3 barrados. Então, eu divido R$4,50 por R$3, que me dá um total de R$1,50 por barrado, tá? Então, aqui, R$1,50 tecido do barrado, certo? Sheila, mas eu preciso também do tecido para fazer o debrum de acabamento, que eu corto com 4 centímetros de largura. Então, uma tira, né, de 4 centímetros por 1,5, eu consigo fazer uma fralda. Então, 4 centímetros vezes R$30, que é o metro do tecido, eu gasto R$1,20 por debrum de acabamento. Então, R$1,20 tecido do debrum. É lógico que aqui eu tô calculando com tricoline, tô usando um valor que eu tô botando aqui um valor mais inteirinho para ser mais fácil de calcular. Vocês vão calcular de acordo com o valor dos materiais que vocês pagam e o valor de materiais que vocês usam. Por exemplo, às vezes esse barrado você nem vai fazer com tricoline. Você vai fazer um bordado barrado no fustão. O valor do fustão é diferente. Então, você,
quando compra os seus materiais, é importante que você tenha uma nota ou mesmo um papelzinho com os valores anotados para você saber quanto que você está pagando no metro ou na peça, enfim, naquele material, para você conseguir precificar, tá? E outra coisa muito importante, se você compra pela internet, que vem aquele frete, né? Tem o frete embutido, você tem que botar o frete. Por exemplo, eu comprei lá numa loja da internet que o valor do tecido tava R$30. Só que eu comprei 5 metros de tecido e eu paguei R$20 de frete. Então, você vai pegar esse R$20 que você gastou de frete e você vai dividir entre os 5 metros de tecido que veio naquele frete para você chegar num valor final do metro do tecido, entendem? Ó, vamos supor aqui, ó, né? O meu frete foi R$20. Foi R$20. E nesse frete veio 5 metros de tecido. Então, 20 dividido para 5 dá R$4. Então, eu sei que para cada metro de tecido, eu gastei R$4. Então, logo, o meu metro de tecido não pode ser R$30, tem que ser 34, porque teve o frete. Então, tudo isso a gente tem que ter anotado para poder embutir nos custos. Porque se você cobra só o valor seco do preço do tecido, não botou frete, é R$20 que vai sair do seu salário lá no final do mês, não vai sair das despesas do ateliê. Você não vai estar cobrando isso para sua cliente, então você vai ter que tirar do seu bolso, entende? Então, mais uma coisa que você tem que levar em consideração. Então, aqui a gente anotou também o debrum e outra coisa que eu preciso para fazer essa fraldinha é da renda, tá? Então, aqui, ó, 42 centímetros de renda, porque a gente deixa ali a folguinha e tal de costura, o R$3 o metro, então 42 centímetros de renda eu pago R$1,26. Então, vamos anotar aqui, R$1,26 renda. Então, aqui, ó, eu tenho, agora eu sei tudo que eu gastei para fazer uma fralda, tá? Então, eu sei que todos os materiais, fralda, tecido barrado, tecido de debrum e renda, eu vou gastar para fazer uma fralda. Vai ter a linha, né, que a gente vai costurar, mas a linha tá aqui, ó, nos custos fixos, tá? Então, a gente vai somar esses valores aqui. Ó. Deixa eu botar aqui. R$3 da fralda, mais R$1,50, 1,5 do tecido do barrado, mais R$1,20 do tecido do debrum e mais R$1,26 da renda. Então, a gente vai ter um custo para fazer essa fralda de R$6,96. R$6,96 é o custo com os materiais para produzir essa fralda, ok? Então, agora é que eu vou fazer a minha porcentagem de 10% para embutir no valor da minha fralda esses custos fixos. Então, olha só, R$6,96 mais 10%. R$6,96 mais 10%, certo? Então, 10% vai dar R$7,65. Eu vou arredondar para R$7,66 por causa desse último dígito aqui, ó. Já tá quase virando, né? Então, R$7,66.
R$7,66. Então, eu sei que o meu 10% para essa peça é 0,69 centavos. Então, quando eu fizer essa peça, que eu for separar o dinheiro, né, do material, o dinheiro do 10%, eu sei que 69 centavos eu tenho que separar para pagar os meus custos fixos. Entendem? Aí agora você tem que ver quanto que você quer ganhar de lucro nessa peça. Lucro não seria ainda o teu salário. Lucro é para você ter um dinheirinho em caixa para você investir no seu ateliê. Comprar mais materiais, sei lá, pagar a revisão de uma máquina ou comprar uma máquina nova, uma tesoura nova, qualquer coisa que você queira adquirir para o seu ateliê é o seu lucro. Quanto que você quer de lucro em cima de cada peça? Eu, Sheila, no meu ateliê, uso 50% para tudo. Para todas as peças que eu faço, eu coloco um lucro de 50%. Tem gente que coloca um lucro mais alto para peças mais simples de fazer e que vai menos material, e que coloca um lucro menor em peças que vai muito material e que dá muito trabalho para fazer, tá? Mas para ficar mais fácil para mim calcular, eu uso um lucro de 50% para tudo. Vou dizer para vocês que eu tô trabalhando para aumentar esse lucro, tá? Eu tô trabalhando para conseguir agregar um valor nas minhas peças que eu consiga elevar esse lucro até 100%. Mas no momento eu coloco 50% para tudo. Então, o que que eu vou fazer? Esses R$7,66, que é o custo do meu material mais o 10%, eu vou calcular ele mais 50%. Então, aqui, ó, 7,66 mais 50%. Tá? Mais 50%. Tá? Então, 7,66 mais 50% dá 11,49. Logo, eu sei que 50% é 3,83. 3,83. Então, quando eu for separar o dinheiro, novamente, como eu estava falando antes, eu sei que eu tenho que deixar do valor final que eu tô cobrando da minha fralda, 69 centavos no caixa dos custos fixos, para eu pagar a minha luz, a minha água, o meu aluguel, o meu material de papelaria. E eu sei que eu tenho que deixar R$3,83 no caixa do lucro do ateliê. Tá lá, quietinho, para quando eu precisar dele, para um material, para uma máquina, eu tenho lá. Então, seria esse valor, tá? Agora, qual é o próximo valor que eu tenho que embutir no valor final da minha peça? A minha hora trabalhada. Sheila, como é que eu sei o valor da minha hora trabalhada? Em primeiro lugar, você precisa saber quanto você sonha em ganhar por mês. Quanto você quer, quanto você precisa. Vamos trabalhar aqui, quero ganhar R$1.000. Para a gente conseguir calcular mais fácil, certo? Ah, eu quero ganhar R$1.000 por mês. Mas esse valor que a gente está falando de R$1.000 é o teu salário. Não é junto com esse lucro, não é junto com esse custo fixo. É só o teu salário. Ah, eu quero ganhar R$1.000 por mês. Então, você tem que saber também, ó, vou anotar aqui, ó, tá? Hora trabalhada. Para você chegar no valor da sua hora trabalhada,
você precisa saber quanto você quer ganhar no mês, tá? Quantas horas você quer trabalhar por dia? Você pode ou quer, né? Trabalhar por dia. E quantos dias você trabalha no mês? Certo? Então, Sheila, eu quero ganhar R$1.000. Eu posso trabalhar 6 horas por dia. E eu trabalho 5 dias por semana. Certo? Então tá, então agora a gente vai pegar aqui a nossa calculadora pra gente fazer esses cálculos. Tá? Pegamos a nossa calculadora aqui pra fazer os cálculos. Então, Sheila, eu posso trabalhar 6 horas por dia e eu trabalho 5 dias por semana. Então, eu vou pegar 6 horas por dia vezes 5, que são os 5 dias da semana que eu quero trabalhar. 30. Então, eu trabalho 30 horas semanais. Eu não, né? Esse é só um exemplo. Eu trabalho mais, mas a gente vai 30 horas semanais. Então, em média, né, cada mês tem 4 semanas. Então, vamos multiplicar aqui, ó. Então, eu trabalho 30 horas semanais vezes 4 semanas. Então, logo, eu trabalho 120 horas por mês. 120 horas mensais. Certo? Sheila, como é que eu sei qual o valor que eu preciso cobrar pela minha hora? Então, vamos lá. A gente já sabe que você quer ganhar R$1.000 por mês. E a gente já sabe que você trabalha 120 horas por mês. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o valor que você quer ganhar por mês, R$1.000, e vai dividir pelo tanto de horas que você trabalha no mês, que aqui é 120. 1.000 dividido para 120 dá R$8,33333. Então, a sua hora você sabe que vai ter esse valor aqui, 8,33. Aí você decide, né? Você não vai cobrar 8,33 por hora. Você arredonda para 8, para 8,50 ou para R$9. Então, vamos supor que eu queira cobrar na minha hora R$9. Vamos arredondar esse valor aqui para ficar mais prático o nosso cálculo, tá? Então, a gente já sabe que agora o valor da nossa hora precisa ser R$9 para que eu ganhe R$1.000 por mês. Então, a gente vai vir aqui e colocar aqui, ó, hora trabalhada, R$9. R$9, certo? Aí você vai ter que ver. Se você bordar, você tem que embutir aqui o valor do seu bordado. Se você não fosse bordar essa fralda, aqui você já somaria, tá? O 11,49 mais o R$9, você chegaria quase no valor final da sua peça. Mas eu vou acrescentar um bordado aqui, tá? Para as meninas que trabalham com bordado. Bordado. Vamos supor que para mim bordar essa fralda, o valor do meu bordado fique em R$12. Porque para facilitar os cálculos das minhas peças, eu faço uma média de bordado. O bordado para fralda de boca custa em média um valor X. Vamos supor R$12. Pode ser que em uma fralda de boca, o meu bordado fique um pouquinho mais barato, na outra fica um pouquinho mais caro, então
equilibrando, fica numa média de R$12, para eu não ter que calcular para cada matriz que a cliente escolhe. Então, lá no meu catálogo, tá escrito assim, ó, uma observação. Bordados muito pequenos ou muito grandes, né? Bordados fora do tamanho padrão, será cobrado um valor diferenciado. Então, quando a cliente escolhe um bordadinho muito pequenininho, eu recalculo o valor da peça. E quando a cliente quer um bordado muito grande, eu também recalculo o valor da peça. Mas o valor, eu faço um valor médio para cada peça. Então, vamos supor que na fraldinha de boca seja R$12. Então, agora a gente vai somar o valor dessa fralda. Então, a gente já sabe que R$6,96 é o material, mais o 10% que é os custos fixos, mais o 50% que é o lucro, a gente tem um valor final aqui de R$11,49, né, para produzir essa fralda. R$11,49 mais. O valor da nossa hora trabalhada aqui vai ser R$9. Então, aí, aqui entra um outro detalhe. Aqui eu vou botar que a gente leve 1 hora para fazer uma fralda, certo? Mas se você for uma peça que você leve meia hora, você vai botar R$4,50. Se for uma peça que você leve 1h30, R$13,50. 2 horas, R$18. Então, você vai precisar saber quanto tempo você leva para produzir aquela peça, certo? E você tem que levar em consideração também que você tem o tempo de embalar, enfim, tem outros fatores na produção dessa peça que você também leva um tempinho, né, para produzindo. Então, não é só o tempo sentada na máquina, por exemplo. Você tem que levar em consideração todo o tempo para produzir essa peça. Então, como é que eu faço lá no ateliê? Pelo menos meia hora é o tempo que eu levei desde do dia que eu me desloquei para a loja para comprar material, e o tempo ali passando, embalando, conversando com a cliente. Então, toda peça minha tem meia hora extra embutida. Por exemplo, eu levei 1 hora cravada para produzir, cortar, bordar e costurar. Então, eu vou cobrar 1h30 nessa peça. Por quê? Porque eu tive o tempo de atender a cliente, de ir na loja, comprar o tecido, molhar o tecido, enfim. Então, eu sempre tenho meia hora extra de trabalho em cada peça. Mas vamos supor que aqui, para facilitar, a gente usou 1 hora nessa peça, né? Então, a gente vai aqui, ó, somar o 11,49, que é o valor de material, lucro, custos fixos, mais a hora trabalhada, mais a hora trabalhada, mais o bordado, tá? Essa minha fraldinha vai sair por, no mínimo, R$32,49. R$32,49. Por que eu digo no mínimo, Sheila? Porque você tem que levar em consideração a embalagem, o pacotinho que você vai botar a fralda dentro, a tag, o adesivo, a sacola, enfim, o material de embalagem que você usar. Você tem que ter tudo na ponta do lápis, tá? Para facilitar essa conta, vamos supor que a gente gaste de embalagem para entregar essa peça. Vamos supor que a gente gaste R$5. R$5, tá? R$5. Eu gastei R$5 lá na papelaria, Sheila, com embalagem. Somando a minha tag, somando um adesivo, somando um pacotinho, somando uma sacola, a minha embalagem sai em custo, eu gasto R$5 de embalagem. Então, R$5 é o custo que eu tenho com a minha embalagem, tá? Mas eu preciso ter um caixa, Sheila, porque quando acabar essa embalagem, da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Se eu for tirar tudo do lucro do ateliê, eu não
vou conseguir. Com aquele lucro de 50% só, eu não consigo manter um ateliê fazendo revisão em máquina, comprando material. Então, o que eu faço? Eu também coloco uma margem de 50% em cima do valor da embalagem. Que, ou seja, se eu gasto R$5 com embalagem, somando 50%, a minha embalagem vai sair por R$7,50. E os 50% eu sei que é R$2,50. Então, quando eu receber o valor dessa peça aqui, eu sei que R$2,50 tem que ser lá no caixinha da embalagem, entendeu? Ó, caixa da embalagem. Para quando eu precisar comprar mais embalagem, eu tenho uma reservinha lá para comprar. Então, aqui, ó, a gente sabe que 32 vai ser o custo dessa fralda. Os materiais, a minha hora e o bordado. E eu sei que mais R$7,50 é a embalagem. Então, essa minha fralda, ó, 32 e 49, né? Mais R$7,50 de embalagem. R$39,99. Então, eu sei, tá? Vamos botar R$40, né? Eu sei que o valor final dessa fralda tem que ser R$40, a minha fraldinha de boca, tá? Para eu não sair no prejuízo, para eu não ter que tirar nada do meu bolso. Porque se a gente começa a não cobrar embalagem, que é o que acontecia comigo no início, o nosso dinheirinho, né, o nosso salário, a gente não vê no final do mês. Porque a gente precisa comprar aquela embalagem para entregar a peça. Então, eu sei que o valor final dessa minha peça vai ser R$40. Então, você tem que ter em mente também que esse valor aqui seria à vista, certo? Porque se você for vender no cartão de crédito, você tem que levar em consideração qual a taxa que a sua operadora, né, a operadora de cartão que você usa para vender, qual a taxa que ela cobra de juros. Porque esses juros você também não pode tirar do seu bolso. Então, aqui no ateliê, eu cobro 10%, tá? Porque a operadora de cartão que eu uso para vender, ela não cobra juros na parcela. Então, a cliente pode parcelar em 3, 4 vezes que ela não vai pagar a mais na parcela. Só que eu recebo de mês em mês, eu não recebo tudo de uma vez só. Então, se a cliente parcelou em 4, eu vou receber em 4 vezes. Mas isso não vai ter uns juros a mais para a cliente. Então, como eu vou receber parcelado, eu vou demorar a receber, eu cobro 10%. Então, aqui, as minhas clientes que compram no cartão de crédito pagam um valor X, e se elas pagarem à vista em Pix ou dinheiro, eu dou 10% de desconto para elas, mas eu calculo tudo isso antes. Então, vou simular aqui para vocês. Se eu fosse vender essa fralda aqui, ó, R$40 seria o valor final à vista, certo? Se eu for vender, no cartão de crédito, mais 10%, dá R$44. 44 menos 10%, ó, vai sair R$39,60. Eu ainda vou estar perdendo 40 centavos. Então, eu boto 45, tá? 45 menos 10%, R$40,50. Então, essa minha fralda aqui, ó, no crédito seria R$45, tá? E se a cliente pagar à vista no Pix, R$40. E isso você tem que calcular tudo antes. E sempre eu passo para a cliente o valor do crédito e sempre coloco que para pagamentos à vista ela tem 10% de desconto, tá? Porque se você passar assim, ó, a fraldinha custa R$40 à vista, mas se tu quiser parcelar no crédito tem um jurinho. A gente não deve fazer isso. A gente deve passar para ela o valor do crédito e dizer que ela tem 10% à vista, porque aí sim chama a atenção dela, tá bom? E outra coisa que eu faço aqui, por exemplo, aqui, ó, essa embalagem,
eu conseguiria entregar outras coisas junto. Vamos supor que essa aqui seja a minha embalagem P. Na minha embalagem P, eu consigo colocar 3 fraldinhas de boca ou uma fralda de boca e uma fralda multiuso. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou cobrar 2 embalagens. Por isso que eu sempre faço um orçamento para cliente, porque quando ela compra 2 ou mais peças em formato de kit, né? Ou seja, que vão ser entregues tudo na mesma embalagem, eu consigo dar um desconto, que seria o desconto da embalagem. Então, por exemplo, a cliente quer 2 fraldas de boca. A fralda de boca eu já sei que custa R$ 32,49. R$ 32,49. Ela quer 2 vezes 2. R$ 64,98. Então, aí sim eu vou embutir o valor da embalagem. Eu vou embutir um valor só de embalagem. Entendem? Porque eu não vou precisar de 2 embalagens. Então, ao invés de eu colocar R$ 7,50 com R$ 7,50, né? Que seria R$ 15, eu vou colocar só R$ 7,50 de uma embalagem. Porque eu não preciso cobrar 2 embalagens daquela cliente. Então, aí eu consigo dar o meu desconto. Não vai ficar injusto para mim, né? Eu não vou perder e também não vai ficar injusto para a cliente. Então, eu sempre tenho um caderno de valores, onde tem os valores de cada peça, sim, né? O valor seco, e eu calculo os valores e depois eu vejo qual embalagem que eu vou precisar. E a cliente quer 10 peças. Para 10 peças, eu vou precisar enviar essas 10 peças em 2 embalagens tamanho G. Então, eu vejo lá quanto que custa a minha embalagem tamanho G. E eu não calculo 10 embalagens, porque as 10 peças, elas vão apenas em 2 embalagens tamanho G. Entende? Então, eu consigo dar esse desconto. Então, meninas, eu sei que o vídeo ficou meio longo, tô até aqui com a boca seca de tanto que eu falei. Eu tentei explicar pra vocês da forma mais minuciosa possível para que vocês entendam, tá? Eu mostrei ali a forma que eu faço, mostrei tudo bem detalhadamente, então não adiantem o vídeo, tá? Não adiantem o vídeo, assistam todo o passo, tirem um tempo, você aí que tá com dificuldade na precificação, tire um tempo para ver o vídeo inteiro. Não adianta o vídeo, porque se você adiantar o vídeo, você vai perder algum detalhe que vai ficar confusa a explicação, tá? Então, eu tenho certeza que você vai entender. Caso você não tenha entendido alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar esclarecer ao máximo as dúvidas de vocês em relação a esse assunto. Porque, como eu já falei, é um assunto, é uma parte importantíssima do nosso trabalho no ateliê. Sem uma boa precificação, sem uma precificação correta, você não vai cobrar o valor certo pela sua peça e você vai desanimar e você vai desistir de trabalhar com a sua arte, você vai desistir de trabalhar com o seu artesanato porque você não vai ver o lucro. Então, a precificação é extremamente importante. Precificação é estudo, tá? Então, eu sugiro que você tire um tempo realmente para estudar a precificação, para aplicar nas suas peças, e também não é uma coisa assim muito gostosa de fazer, né? Quando você tiver que precificar, né, você vai ter que ver todos os produtos que você confecciona no seu ateliê, né? Caso você tenha uma tabela, um catálogo, você vai ter que ver todos os produtos que você faz e vai ter que tirar um tempo, horas ou até mesmo dias, realmente, para poder calcular tudo, os materiais, né? E calcular todas as peças. Ou então, se você não trabalhar com uma tabela fixa, com um catálogo, e você passar orçamento por orçamento para cliente também. Então, é bom que você já tenha anotado todos os valores para quando você for calcular a peça para passar o orçamento para aquela cliente, você já saber os valores e calcular tudo certinho para não ficar injusto para sua cliente e nem para você. Mas é uma coisa necessária em todo ateliê, tá?
e você realmente tem que tirar um tempo para estudar. Então eu espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não deixou o like, tá? Para quem ainda não me conhece, que nunca tinha assistido um vídeo, não sabia se valeria a pena e não deixou o like lá no início, se valeu a pena agora no finalzinho, deixa o like para me incentivar a fazer mais vídeos como esse, tá? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês a sanar todas as dúvidas. Eu espero que eu consiga ajudar vocês através da minha técnica de precificação a precificarem melhor as peças de vocês, para o ateliê de vocês só crescer. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder a todos e tentar sanar todas as dúvidas.